Olá, eu sou Roberto Serra, atualmente estou diretor da agência UEMA, de Inovação, Empreendedorismo e Relações Institucionais. Esse é um órgão vinculado diretamente à reitoria da universidade para o desenvolvimento dessas agendas específicas, inovação e empreendedorismo, e a partir dessas ações, as relações institucionais da universidade. Eu sou professor de carreira da universidade e atuava antes de ingressar na agência como pró-reitor de Planejamento e Administração da instituição. O período em que eu estive à frente da pró-reitoria me deu uma visão bastante ampliada das condições estabelecidas da universidade e o quanto essas capacidades instaladas eram deficitárias e, ao mesmo tempo, inoperantes em relação às necessidades do mercado, dos segmentos produtivos da sociedade. Isso sempre nos incomodava como equipe de trabalho, a ponto de nós termos proposto a criação de uma agência de inovação e empreendedorismo há algum tempo atrás, em 2019, e a partir dessa proposição, dessa construção, então, nós visualizamos o rompimento de diversas barreiras institucionais para a conexão da universidade com a sociedade. Nós entendemos que a universidade é um celeiro de conhecimentos, é uma instituição geradora de ciência e não entendemos que há uma outra maneira tão melhor de promover o desenvolvimento das nações, o desenvolvimento de uma determinada região ou localidade, senão pela aplicação da ciência, dos conhecimentos. Então, hoje a Agência Marandu atua especificamente na construção de uma cultura inovadora e empreendedora dentro da universidade. Então, como diretor dessa agência e cercado de um grupo de trabalho bastante competente, eclético, com competências diversas, nós nos colocamos à disposição da instituição para fazer as pontes devidas com os diversos segmentos da sociedade. E eu estou muito feliz de, nessa tarde, nesse dia, participar de uma conversa aqui com o Felipe Cabral, que é o diretor de marketing da Dell, e tenho certeza que a gente pode estabelecer aqui um diálogo muito produtivo, de trocas que podem fazer com que se estabeleçam laços daqui em diante. Com certeza. Antes de mais nada, é um grande prazer estar participando aqui com vocês. Como o Roberto já disse, meu nome é Felipe Cabral, eu sou gerente de marketing para a parte de infraestrutura hoje dentro da Dell Technologies. Hoje, Dell Technologies, maior fornecedor de tecnologia global, maior empresa aí de fornecimento de tecnologia quando nós olhamos para a escala global. E é um grande prazer estar aqui podendo trazer um pouco dessa mensagem de tecnologia, como ela conversa com a proposta do evento, com a proposta de tudo que está sendo feito aqui no estado do Maranhão. Muito feliz de estar aqui no estado também, pelo primeiro evento que nós estamos participando aqui. E voltando um pouco à minha função, eu atuo como gerente de marketing para atuações relacionadas a programas. A Dell, ela atende no modelo direto, atende por diversos canais e quando nós olhamos para como nós conseguimos conectar com o pequeno empreendedor, a Dell atua de uma forma um pouco diferente. Nós temos aqui 3 principais verticais, que são os programas que atuam tanto com associações comerciais, então trazendo essa mensagem de tecnologia, benefícios para aquisição de tecnologia mais próximo de associações. Nós temos um programa muito robusto no Brasil, que se chama Dell Experts Network, que é focado em consultores de TI, então profissionais independentes que querem investir na parte de consultoria de TI, prestar um serviço de qualidade de TI, eles conseguem enxergar na Dell um parceiro de tecnologia, alguém que não só acolhe eles no sentido de educacional, traçando uma estratégia de evolução, de educação, para que eles possam oferecer melhores serviços para os seus clientes, mas também com um retorno em cima do programa, para que eles possam serem recompensados também pela sua atuação dentro do programa. Esse programa tem mais de 10 anos, é um grande sucesso, mais de 5.000 consultores cadastrados e ativos dentro do programa hoje. E nós temos um bebê dentro dessa estrutura, que é um programa chamado Dell para Startups,
que a Dell, com a sensibilidade de entender que esse nicho de inovação conversava de uma forma diferente, falava uma língua diferente, precisava de uma abordagem diferente, entendeu que o melhor seria lançar um programa e reunir, tanto na parte de comunicação, de benefícios de equipe, todo um rol de benefícios para as startups, para aquele empreendedor que está começando e de alguma forma tem uma ideia inovadora, algo inovador para o seu negócio e pretende escalar esse negócio no futuro. Então, o Dell para Startups ele tem exatamente 1 ano lançado no Brasil. Nós fizemos o pré-lançamento lá no South Summit no ano passado, em Porto Alegre. Fizemos o lançamento oficial no Startup Summit em Florianópolis, ainda no ano passado. E agora o programa está prestes a completar 1 ano de Brasil. Esse programa ele já tem mais de 1 ano fora do Brasil. Ele nasceu nos Estados Unidos. Assim como o Dell Experts nasceu no Brasil e foi exportado para os Estados Unidos, Dell para Startups nasceu nos Estados Unidos e foi importado para o Brasil. E tem sido muito gratificante poder participar, poder trazer a mensagem de tecnologia, poder mostrar para os empreendedores como a tecnologia é o grande potencializador dos negócios hoje. Hoje pela manhã nós estamos falando sobre transformação digital e, efetivamente, quem não está ligado à tecnologia não prosperará nesse negócio. Tecnologia e negócios estão mais ligados do que nunca. Quem não entender de como a tecnologia pode potencializar o seu negócio, talvez não sobreviva lá na frente. Então, a nossa jornada dentro do programa Dell para Startups é exatamente esse. É conseguir entregar um conteúdo de qualidade no pilar educacional, conseguir entregar um pacote de benefícios para o empreendedor, para que nós sejamos o parceiro de tecnologia que está do lado dele para quando ele precisar. Então, quando ele precisar entender em que momento ele está, aonde ele quer chegar e como ele vai fazer isso, a Dell se propõe a estar do lado desse parceiro para auxiliá-lo tanto na parte de educação, quanto de benefícios, quanto de consultoria, para que ele consiga atingir os objetivos dele e prosperar dentro da sua iniciativa, da sua startup ou da sua empresa. Excelente. Eu acho que outras grandes corporações deveriam fazer investimentos dessa mesma natureza, levando em conta que se as tecnologias são as grandes catalisadoras das transformações que estão para ocorrer ou que já estão ocorrendo na sociedade, nos negócios, e fomentar isso pode fazer toda a diferença. É curioso que a gente ainda não veja tantas iniciativas como essa da Dell, focando exatamente em empresas nascentes de base tecnológica, como um programa como esse que vocês estão desenvolvendo voltado para startups. Eu fiquei curioso para saber se nessa agenda específica ou eventualmente em uma outra visão de trabalho da Dell, vocês fazem algum tipo de distinção, por exemplo, com mercados, segmentos da sociedade ou de regiões do Estado brasileiro, do país, que possam ser mais desprovidas, por exemplo, de acesso a tecnologias do que outras? Pensando hoje na realidade local, Estado do Maranhão, os estados brasileiros com indicadores ainda bastante deficitários, e quando a gente vê um mapa de iluminação, por exemplo, de acesso à internet ou a meios de comunicação, a gente ainda vê muitas restrições, muita precariedade assolando essas diferentes regiões do estado do Maranhão especificamente. Como que vocês observam situações como essa, distinguindo esses espaços como outros, por exemplo, de grandes centros urbanos, como São Paulo ou outros estados do Sul e Sudeste? A Dell ela está estabelecida aí desde 99 no Rio Grande do Sul. Então, nós temos a nossa antiga fábrica e base instalada de administrativo, financeiro, RH, todo ele estava localizada no Sul. Em 2007, nós migramos a nossa fábrica para São Paulo. E aí, uma questão logística, então faz sentido nós termos ali em Hortolândia, nós temos a nossa fábrica em São Paulo. Quando nós olhamos especialmente para esses programas, eu disse lá no começo que nós entendemos que o empreendedor de startup de inovação, ele precisa de uma abordagem diferente. Ele precisa que a linguagem diferente chegue a ele lá na frente. E nós iniciamos, por facilidade, esse programa foi crescendo no sul do país, sendo divulgado em São Paulo, e nós viemos subindo.
Então, hoje nós estamos fazendo o primeiro evento de divulgação do programa, de entrega desse conteúdo aqui no Nordeste. E o que eu digo é o seguinte, com muita tranquilidade eu digo que eu estou absolutamente surpreso com o ecossistema de inovação que nós temos visto aqui no Maranhão, especialmente aqui em São Luís, por ser o local onde nós conhecemos nesse primeiro momento. Mas existe uma vontade muito grande de estabelecer raízes desse programa aqui no Nordeste. Por quê? Porque eu tenho visto que existe um ecossistema de inovação muito difundido aqui nesse lugar. E as startups estão se apoiando entre si, diversas iniciativas de hubs, de aceleradoras, que focam nessa região e têm prosperado nessa região quando nós falamos de inovação. Então, nós gostaríamos muito, como uma grande empresa, um grande parceiro de tecnologia, participar desse movimento. Nós gostaríamos muito de nos estabelecermos aqui como programa Dell para Startups e poder auxiliar as startups aqui do Nordeste para que eles tenham uma trajetória de sucesso na sua jornada de negócios e tecnologia. Então, existe essa vontade, existe um trabalho sendo iniciado num primeiro momento, existe um desafio logístico, obviamente. O nosso país ele é muito grande, existem diversos desafios a serem rompidos na questão logística, de nós estarmos presentes, nós estarmos próximos, estarmos participando de mais e mais eventos aqui na região, mas eu garanto que existe uma vontade de estarmos cada vez mais presentes aqui no Nordeste e espero participarmos de mais e mais ações aqui na região. Vamos torcer para isso acontecer então, né, Felipe? Com certeza. Eu estava pensando aqui o quanto aberta está a Dell numa perspectiva de inovação para a integração de competências, de forças, para desenvolvimento de projetos conjuntos, por exemplo, com as universidades, com a academia, tendo em vista que temos nessas instituições, por natureza, em essência, as melhores competências para a geração de novos conhecimentos que sejam aplicados às diferentes necessidades. Então, naturalmente que a Dell deve dispor de recursos e de uma estrutura de trabalho voltada para P&D, para desenvolvimento de produtos, de serviços diversos, e inova bastante, não fosse por isso não chegaria onde chegou até hoje, como uma líder de mercado. Mas qual a abertura que se tem na Dell hoje para essas interlocuções que possam permitir o desenvolvimento de projetos conjuntos com a academia especificamente? A abertura é absoluta. A abertura nós temos e os canais precisam ser descobertos juntos para que nós possamos ingressar nesse mundo. Os programas eles são a resposta disso. Como eu disse mais de uma vez já, nós entendemos que determinados públicos precisamos comunicar com eles de forma diferente. Então, os programas eles são a resposta. Eu comunicar com associações de uma forma, comunicar com consultores de uma forma, comunicar com startups de outra forma. O meio acadêmico, da mesma forma. Nós sabemos que muitas inovações nascem no meio acadêmico, né? E muitas vezes, ontem nós falamos disso lá na Marandu, muitas vezes essa inovação ela acaba ficando dentro do meio acadêmico, acaba não sendo expandida por falta de investimento, por falta de negócios, por falta de contatos, para conseguir fazer isso chegar a uma escala, né? Então, assim, existe, através do programa, inclusive, a vontade de reunir, por exemplo, startups que cuidem de determinadas áreas de inovação que podem ser clientes das inovações geradas dentro do meio acadêmico. Por exemplo, ou vice-versa, startups que gerem soluções para dores que existem dentro do meio acadêmico e possam ser provedores para essas instituições. Então, o programa, quando nós reunimos a diversidade dentro de um programa, onde eu tenho uma base de startups de determinada região, onde diversas prestam diferentes tipos, infinitos diferentes tipos de serviços, eu consigo conectar aquele que tem uma necessidade com aquele que provê essa necessidade. E da mesma forma, aquele que tem uma ideia, uma ideação ou um laboratório que tem um potencial de crescimento, e nós podemos daqui a pouco fechar uma parceria de uso dessa base de startups com esse laboratório. Eu estou dando exemplos aqui de coisas que podem ser feitas, mas a vontade ela existe. Claro que nós temos que vencer algumas barreiras, eu falei de barreiras logísticas, eu falo aqui de barreiras contratuais, nós estamos falando de uma empresa multinacional, uma empresa que segue regras globais, então a gente precisa entender como nós conseguimos atuar, mas a vontade de atuação ela existe e pode ter certeza de que... Como que
que nessa perspectiva você avalia as experiências que a Dell já teve com outras instituições, né? No caso da instalação da Dell, por exemplo, dentro de um ecossistema de inovação, de um parque tecnológico como o da PUC no Rio Grande do Sim. Sul, por exemplo. A efervescência, né, criativa, né, que estava ali instalada naquele ambiente fez diferença a ponto da Dell entender que esse tipo de conexão é indiscutivelmente estratégica para o desenvolvimento dos negócios da empresa e, sobretudo, que tipo de benefício fica para a academia quando se estabelece uma conexão dessa? Como é que você avalia isso? Eu acredito que é uma troca mútua. Quando nós conseguimos estabelecer um nível de parceria, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, com o Tecnopuc, você tem uma instituição de tecnologia que começa a viver o meio acadêmico e fazer muitas entregas através do meio acadêmico, abrir diversas possibilidades para alunos, para estágio, para diversas áreas dentro do meio acadêmico. Então, essa é uma possibilidade. E, da mesma forma, a empresa ela recebe esses talentos, ela recebe esse ambiente de inovação que normalmente gira dentro do meio acadêmico. E nós, por sermos uma empresa de inovação, por sermos uma empresa de tecnologia, conseguimos usufruir muito bem desse ambiente. Temo que nós poderíamos ter mais iniciativas como essa. Poderíamos ter mais iniciativas dentro de universidades, dentro de faculdades. Acredito que nós temos uma grande oportunidade de firmar parcerias e estar mais presentes no meio acadêmico, porque, como você mesmo disse, é no meio acadêmico que as inovações muitas vezes elas surgem, né? E muitas vezes por falta de incentivo essas coisas acabam não indo para frente. Então acredito que sim, nós temos uma boa oportunidade aqui de firmar mais parcerias e entender mais como esse meio acadêmico pode usufruir da tecnologia e como a tecnologia pode usufruir do meio acadêmico. Sem dúvida. A gente está hoje num evento que é sobretudo um evento de conexão, né? Em que um portfólio de proposições, de startups, de teses, né? De investimento se reúnem, se agrupam em torno de um ambiente favorável para essas trocas e conexões. Eu fico pensando quando a universidade se abre para essas possibilidades e as empresas também, o quanto que todos ganham. E nós sabemos desses ganhos, mas infelizmente a gente não vê isso acontecendo na prática, pelo menos em escala, em todos os setores econômicos. E é uma grande pena, porque a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento de ecossistemas de inovação, não apenas o exemplo clássico que a gente tem do Vale do Silício, em que ocorreu essa integração entre a indústria, a universidade e os governos, e lá eles conseguiram catalisar isso para o desenvolvimento da nação, né? É uma inspiração que serviu de modelo para outras agendas em outros países, e que no Brasil eu avalio que isso é muito incipiente ainda, né? E por ser incipiente, há uma área a ser desbravada, né? Há um percurso a ser percorrido que todos podem gerar conhecimentos, inovações e a partir disso as transformações devidas, né? Acho que você lidera uma área que pode muito bem criar sensibilizações, né, em outros agentes empresariais, em outros espaços de debate. E eventos assim acabam oportunizando essas trocas a ponto da gente criar um ambiente favorável para isso, né? Eu queria te provocar em relação a um assunto que me parece ser um tema quente nos dias atuais, né, que tem a ver com o avanço exatamente das tecnologias, das capacidades, né, embutidas nas tecnologias computacionais, e que parece que virá a ser a grande coqueluche, né, das transformações daqui em diante. Eu me refiro à inteligência artificial, né?
E são muitos os dispositivos que exploram isso hoje. E eu percebo que, se de um lado nós estamos diante de um conjunto de possibilidades, de descobertas a serem exploradas, por outro, já se sabe o impacto que isso pode vir a causar, por exemplo, numa dimensão estrutural, por exemplo, de empregos para determinadas áreas. Como que a Dell, por exemplo, você mesmo, avaliam esse conjunto de possibilidades que decorrem do uso das inteligências artificiais? Eu acho que eu inicio essa resposta dizendo que, como sociedade, nós ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos exatamente quais impactos efetivamente, por exemplo, a inteligência artificial trará, ou outras tecnologias que virão logo aqui na frente trarão para esse ecossistema. Quando nós falamos de transformação digital, nós vivemos hoje na indústria 4.0, né, que a nossa geração gosta de dar nome diferente para as coisas, né, mas nada mais é do que a quarta revolução industrial, que os marcos aí dizem que a terceira deve ter terminado ali por meios de 2010 e desde 2011, então, nós vivemos a quarta revolução industrial, que traz exatamente como diferença das últimas a tecnologia como grande motor, como grande impulsionador da produtividade, dos negócios, das empresas, das pessoas. Quando nós olharmos para o passado e vermos todas as últimas 3 revoluções industriais, nós tivemos um movimento semelhante em relação a medos, a preocupações de quantos empregos uma máquina tiraria. Todas as preocupações aconteceram e efetivamente aconteceram no final das contas. E nós, como sociedade, nos adaptamos. Nos adaptamos à forma de viver, à forma de interagir economicamente, à forma como nós fazíamos negócio. Tudo isso foi se adaptando ao longo do tempo. Não vou reduzir o impacto de maneira nenhuma, porque ele realmente aconteceu. Se vai acontecer novamente e em qual escala vai acontecer, talvez nós não saibamos ainda. Porque, e aqui é uma posição minha, quando nós falamos de inteligência artificial, machine learning, automação no Brasil, nós estamos raspando a superfície do que nós temos ainda de potencial quando nós falamos dessa tecnologia. Algumas tecnologias que já são utilizadas e são difundidas para diversos usuários, para poder fazer uma pesquisa, poder fazer uma pergunta ou algo nesse sentido, isso é muito pouco perto do que uma real inteligência artificial pode fazer quando nós comparamos, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada para curar câncer, sendo utilizada na área da saúde, na medicina, para a criação de novos medicamentos, para alteração da agricultura, para aumento de produtividade da agricultura familiar, por exemplo, e diversos outros exemplos que a gente pode citar. Então, eu digo com muita segurança assim, de que nós estamos iniciando essa conversa com a inteligência artificial e, efetivamente, ainda não sabemos quais serão os impactos que nós teremos. Eu encaminharia de que nós teremos, sim, algum impacto, mas eu acredito que nós teremos, talvez, mais impacto na geração de novas possibilidades do que na restrição de possibilidades existentes. Então, o convite que eu faço, inclusive, para todos que nos assistem, se você é jovem, se você está iniciando no mercado de trabalho, se você tem um futuro pela frente, foque em aprender sobre tecnologia. Nós precisamos, de alguma forma, e aqui as instituições de ensino fazem um papel fundamental na sociedade, que é colocar mais próximo da sociedade, colocar mais proximamente do jovem a possibilidade de aprendizado e o conselho que eu dou é esse, para que os jovens invistam em conhecimento de tecnologia, porque esse será o futuro. As novas profissões que serão geradas, os novos mercados que serão gerados, as novas economias que serão geradas, serão baseadas em tecnologia daqui para frente. Então, nós teremos uma difusão cada vez maior dessa conversa sobre tecnologia. Talvez os nossos pais, os nossos avós não tiveram tanto acesso como nós temos hoje, possibilidade de puxar o smartphone do bolso e fazer uma pesquisa e utilizar alguma ferramenta, mas essa geração de agora tem muitas possibilidades para aprender mais e ser a geração que vai viver todas essas mudanças que nós falamos.
E como eu disse, eu acredito realmente, aqui é uma crença minha, de que as possibilidades que nós teremos através das ferramentas serão maiores do que as restrições que elas colocarão a nossa sociedade num curto prazo ou no médio prazo. Excelente, uma visão positiva dessa perspectiva que, se por um lado é preocupante, por outro é desafiadora e deve ser capaz de gerar os preparativos necessários em todas as esferas. Quando eu penso na academia, por exemplo, quando a gente entende que um dos papéis da academia é a formação em alto nível, em nível superior, de profissionais para diferentes áreas, e algumas dessas áreas podem ser afetadas diretamente pela capacidade produtiva das inteligências artificiais, a universidade precisa repensar seu modelo de formação. E ela talvez não esteja se dando conta disso ainda. Então, essa é uma discussão que precisa ser introduzida na academia para que a gente, o quanto antes, possa dimensionar esses impactos. Por outro lado, da mesma forma, dimensionar quais são as aberturas que esse impacto vai causar. O que de novo vai surgir, né? Quais são as novas áreas de formação necessárias? E isso eu ainda não vejo sendo discutido na academia, embora isso possa estar sendo de maneira difusa, né? Propagada pelos meios de comunicação e alguns fóruns de debates. Em termos institucionais, ainda não vejo as universidades engajadas numa discussão que paute, né, essa matéria. Como ainda não vejo também, e é curioso isso, que algumas áreas de formação acadêmica já estejam passando por esse processo em alguma medida, e que talvez nem seja exatamente por conta da inteligência artificial, não é anterior, tem a ver com a lógica da sociedade do conhecimento, em que o que vale, o que se sobrepõe de fato, são os saberes em relação àquilo que nós somos capazes de atestar por cartório, por papéis. Então, vale o que se sabe e não o diploma, em linhas gerais é isso. Quando, por exemplo, a gente observa áreas como da engenharia da computação, da ciência da computação, em que os jovens ingressam num curso superior e já no quarto, quinto período eles são cooptados para o mercado de trabalho e já não querem mais voltar. Inclusive porque já detêm os saberes que são necessários para subsistência e muito mais do que subsistência, para evoluírem numa carreira. Como é que a DEL avalia isso? Como que você, nessa perspectiva do marketing também, entende que esse fenômeno ocorra hoje no Brasil e no mundo? Quando nós olhamos mais o nicho Brasil, eu acredito que tem uma oportunidade de integração. Quando nós olhamos para empresas, quando nós olhamos para governos, quando nós olhamos para meio acadêmico, quando nós olhamos para a sociedade, tem uma grande oportunidade de integração e todos esses setores estarem mais próximos para que nós entendamos os impactos e proponhamos soluções em cima desse entendimento. Quando nós olhamos para a nossa visão em relação ao que é proposto a nível de tecnologia, impacto que ela vai gerar, a tecnologia ela avança muito rapidamente. Nós temos aí um crescimento, uma diminuição do tempo de evolução, né? Então, se nós olharmos, como eu disse antes, as revoluções industriais, elas duraram quase 100 anos lá na primeira, depois já foi diminuindo, 60, 70 anos. A última talvez tenha durado ali mais ou menos na mesma faixa, mas eu tenho certeza que essa revolução industrial que nós estamos vivendo hoje, e os livros de história falarão dessa época que nós estamos vivendo, tenho certeza que ela não vai durar 100 anos, porque as evoluções e os grandes saltos tecnológicos, eles vão ser cada vez mais curtos. Novas soluções, nós estamos aqui falando de inteligência artificial e machine learning. Talvez daqui pouquíssimos anos, novas tecnologias, novas tendências venham para substituir ou para melhorar, aprimorar ainda mais essas tecnologias que nós estamos vivendo no hoje. Então, eu acho que existe uma diferença da velocidade como as coisas acontecem. Nós temos, a nível de tecnologias, as coisas acontecendo muito rapidamente. Nós temos, a nível empresarial, talvez num ritmo um pouco menor, acontecendo a evolução e a inovação da mesma forma.
E dentro das universidades, do meio acadêmico, esse ritmo ele precisa ser alavancado de alguma forma para que o ritmo das... E aqui a sua área é muito... O conhecimento da sua área é muito maior do que o meu, mas como que nós atualizamos, aprimoramos um currículo de um curso de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos? Como que nós ajustamos isso para que ele acompanhe a evolução digital do mesmo período? É um grande desafio. Como que eu faço o jovem que entrou na universidade, cursou 2 anos, no momento que eu atualizo esse currículo, não ter perdido esses primeiros 2 anos, ou ter que aprender algo novo em cima disso? Então, o desafio ele é muito grande, Mas eu acredito que uma integração entre esses setores que eu falei, eles ajudariam para que essa velocidade ela fosse mais equiparada. Que a tecnologia avançasse na sua velocidade, empresas, universidades, sociedade conseguisse se aproximar para que essas atualizações, evoluções e novas tendências que nós temos visto cheguem mais rapidamente para aquele aluno que está sentado ali na sala de aula recebendo conhecimento. É curioso isso, porque quando a gente pensa que o conhecimento, né, é um elemento que tem forte obsolescência, né, e cada vez mais rápida, porque domínios que se tinham algum tempo atrás, eles prevaleciam por um longo período de tempo. Hoje, o que se sabe sobre um determinado fato pode amanhã já ter mudado. Então, a dinâmica da vida tem feito com que essas coisas se tornem superadas com uma velocidade cada vez maior. E acho que uma das alternativas que se tem, se tratando de academia, em termos de oferta de formação superior de profissionais, é exatamente essa integração com o setor produtivo, com o mercado, para saber, Del, qual é o tipo de profissional que vocês estão querendo aí? E eu não vejo as universidades, de maneira geral, fazendo essas pontes para fazer uma simples pergunta, que é: que tipo de profissional vocês esperam que nós formemos aqui para que depois essas pessoas cheguem até vocês para desenvolver algum trabalho? E o que normalmente ocorre? Esses profissionais são formados nas universidades, chegam no mercado de trabalho e são requalificados dentro da indústria, dentro das organizações onde eles estão. Então, existe um gap aqui muito grande que precisa ser superado e não há outra maneira disso acontecer se não for pela via da interação permanente, não esporádica, né, com o setor produtivo. São conexões assim que vão favorecer esse tipo de retomada, né, do ritmo que as universidades precisam desenvolver para conseguir dar respostas à altura das expectativas do setor industrial. É desafiador para certas instituições ter que fazer isso. Nós temos hoje percebido quão velozes têm sido essas mudanças e o quanto que existem de expectativas hoje no mercado em relação à formação de determinados profissionais. E temos provocado dentro da instituição algumas discussões sobre isso. Mas é um desafio ter que fazer isso numa perspectiva ampliada, porque nós estamos falando de colegiados de cursos, estamos falando de núcleos docentes estruturantes, mas também nós estamos falando de diretrizes curriculares nacionais. Então, os cursos não podem, pela legislação brasileira, criar um caminho independente. Eles precisam seguir uma trilha que está estabelecida de cima para baixo. Como romper isso, né? Você imagina a formação de um engenheiro no MIT, por exemplo, ela pode ocorrer em 2 anos, 2 anos e meio, focada ou não, tendo o estudante passado por uma formação mais ampla antes, mas em 2 anos e meio a gente pode ter um engenheiro. Pelas diretrizes curriculares nacionais, no Brasil, o engenheiro tem que ser formado em pelo menos 4 anos e meio, 5 anos. Olha só a diferença, né? E isso vale para outras tantas áreas. Então, as universidades, embora tenham autonomia para fazer a sua gestão acadêmica, elas precisam seguir a determinadas diretrizes que estão estabelecidas, ou pelo Conselho Nacional de Educação, com as suas diretrizes curriculares, ou pelas avaliações e fiscalizações dos conselhos estaduais de educação. Então, há uma limitação que nos impede hoje de exercer
essa alteração para e passo as mudanças estão ocorrendo no mercado. E acredito que quando essas interações com o setor produtivo ocorrem, a gente cria justificativas e consegue favorecer essa ruptura de uma forma mais eficaz. O problema é que as universidades não perguntam isso para o setor produtivo e o setor produtivo, como sabe que há aqueles profissionais que estão chegando lá não possuem as competências que ele precisa e é ele mesmo quem faz a formação dos seus profissionais, ele também não vai na academia dizer, ei, altera aí sua estrutura curricular e prepara um profissional com essas características específicas. Então, esse isolamento da indústria, do setor produtivo e da universidade geram esse problema que, ao meu ver, assola todas as dimensões de formação profissional hoje no Brasil. E nós estamos falando de problemas tão complexos, né? Tão profundos, mas são ideias que surgem. Como eu disse, há um mar de oportunidades para que muitas coisas sejam feitas, pensadas, idealizadas de formas diferentes. Por que não nós pensarmos daqui a pouco numa possibilidade de um currículo complementar? Não necessariamente eu precise mudar o currículo, mas eu posso complementar ele a partir do segundo ano, a partir do terceiro ano, não sei, com disciplinas, com ensinamentos que vão preparar melhor esse jovem para estar mais atualizado quando ele chegar no final ou até antes mesmo disso. Então, são ideias que podem surgir e muito provavelmente não somos nós dois aqui que vamos resolver problemas tão complexos, mas as ideias elas podem surgir e a ideia ela só surge através do diálogo. A ideia ela só surge através da conexão, através do entendimento das dificuldades e dos benefícios de cada uma das partes. Então, acredito sim que há grandes possibilidades para essa integração entre meio empresarial, meio acadêmico e muitas ideias podem surgir, muitas soluções podem surgir através dessa conversa, com certeza. Sem dúvida. Eu também penso que, como você falou, né, da possibilidade de estruturação, por exemplo, de currículos complementares, o sequenciamento de estudos, né? É interessante ver que os profissionais, uma vez formados pela academia, que ingressam no mercado de trabalho, eles enveredam por uma jornada profissional que se estabelece em rotinas, na capacidade produtiva, desenvolvimento do seu trabalho ali, e que quando aquela atividade não é uma atividade laboral que venha a requerer algum tipo de inovação e de atuação diferente de uma rotina, ele mantém a sua atuação inerte. Os conhecimentos que ele adquiriu na sua formação no passado são os mesmos que ele continua aplicando para o resto da vida. E isso é altamente comprometedor, porque não se pode jamais prescindir de uma formação ao longo da vida, exatamente por causa da obsolescência dos conhecimentos. Então, o que se aprendeu na universidade hoje, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 20 anos, já certamente estará redimensionado. Então, imagine o quanto de profissionais estão hoje atuando no mercado de trabalho baseados na mesma formação que receberam no passado. E, às vezes, a indústria, o setor produtivo, não se dá conta disso e a universidade não consegue absorver esses egressos de volta para que recebam novas formações e tenham uma formação continuada. Ao meu ver, esse também é um problema delicado que pode causar um impacto, certamente, na própria capacidade produtiva, né, com certeza. do mercado. Com certeza. Quando você diz a obsolescência do conhecimento, né, o conhecimento ele acaba não se perdendo, ele pode ser complementado, né? Então, muitas das vezes, o que nós aprendemos numa universidade, no meio acadêmico, ele pode ser complementado ao longo do tempo. Nós mantemos aquela base e começamos a construir um conhecimento acima dessa base, né? E quando você diz dessa obsolescência, ele conversa muito com o conceito de transformação digital que a gente estava tanto falando, né?
nós mudamos absolutamente tudo na nossa vida. Nós mudamos a forma como nós interagimos com as pessoas através das redes sociais, nós mudamos a forma como você pede um veículo para se deslocar de um lugar a outro, mudamos a forma como nós fazemos uma consulta médica, e aqui principalmente antes e depois do período de 2020, né? Nós mudamos muitas coisas nas nossas vidas e todas essas mudanças elas vieram através da tecnologia. Então a tecnologia vem para mudar a forma como nós fazemos as coisas, para melhorar a nossa vida e melhorar a forma como nós fazemos as coisas. Os resquícios disso ou os efeitos colaterais disso são exatamente a necessidade de atualização. Nós precisamos, nos últimos anos, como sociedade, nós aprendemos a mexer numa rede social, nós aprendemos a fazer uma pesquisa num site de busca, nós aprendemos a utilizar um aplicativo de transporte, nós aprendemos a pagar uma conta pelo celular e não mais ir no banco com o boleto na mão. Nós aprendemos a fazer isso como sociedade. Da mesma forma, o profissional, aquele que está no mercado de trabalho, ele precisa aprender novas habilidades para lidar com essas novas soluções do futuro. E aqui há um elo muito importante que conversa com aquilo que nós estamos falando. O quanto de possibilidades serão abertas e o quanto de restrições serão colocadas perante a essas inovações. E eu, novamente, acredito que haverão muitas possibilidades, porque a tecnologia de verdade, a tecnologia raiz, digamos assim, é essa que ela entra nas nossas vidas e nós aproveitamos da sua facilidade sem nem perceber. Talvez todas essas mudanças que eu citei aqui, eu falei isso na minha palestra hoje de manhã, talvez todas essas mudanças que eu citei, a gente não tenha percebido cada uma delas. Nós não acordamos um dia, não, agora eu vou me relacionar com o Roberto de uma forma diferente. Eu vou conectar aqui no LinkedIn, eu vou conectar aqui no Instagram ou numa rede social, outra rede social. Não, isso foi sendo absorvido ao longo do tempo e nós não percebemos essa mudança, mas a mudança aconteceu. Quando nós pegamos um intervalo maior de tempo, a mudança ela é radical, ela é muito radical. Então, é essa provocação que eu faço. Se as nossas vidas foram transformadas nos últimos 10, 20, 30 anos, por que o mercado de trabalho não vai ser transformado também? Não conversam, né, essas duas histórias. Então, o profissional, a academia, todos nós precisamos, de alguma forma, sermos atualizados, sermos remodelados na nossa forma de fazer as coisas, de pensar, de agir, porque a tecnologia nos provocou a fazer isso. E nós absorvemos todos os benefícios desse movimento. Mas precisamos também fazer algo para que nos encaixemos, né, nesse novo mundo que nós estamos vivendo e um novo mundo que vamos viver daqui para frente, porque muitas mudanças ainda virão quando nós falamos de tecnologia. É isso, e acho que como ocupamos espaços que de alguma forma são influenciadores em nossos contextos de atuação, a gente não deve apenas ficar assistindo isso acontecer. Certeza. A gente precisa atuar de maneira decisiva para que essas mudanças ocorram e causem os impactos que precisarão causar, sem comprometer as essências e os propósitos e, sobretudo, né, a preservação da vida humana, que é o grande valor que nós temos para preservar, naturalmente considerando aqui todos os entornos, né, socioambientais. Acho que essa perspectiva não pode ser perdida de forma alguma, tanto é que se tem em vista, a partir das biotecnologias, né, da biotecnologia, um conjunto de transformações também, e para lá podem migrar muitas energias que hoje estão concentradas em outros setores. Então a gente precisa descortinar tudo isso e fazer com que essas mudanças que estão ocorrendo e que ainda ocorrerão sejam mudanças capazes de trazer benefício para a humanidade. Se isso acontecer, ficaremos todos felizes, né? Na apresentação que eu fiz de manhã, um dos slides da apresentação falava do que esperar. Quais são os desafios que precisam ser vencidos quando nós olharmos para o futuro. O primeiro pilar que eu trouxe, eram 6 pilares no total, o primeiro pilar que eu trouxe é que a tecnologia ela existe e ela serve às pessoas. Então, todas as soluções tecnológicas que nós vemos, em algum nível, de alguma forma, ela vai servir para resolver um problema de uma pessoa. Então, essa é a tecnologia de verdade. Como você disse, biotecnologia, nós temos iniciativas magníficas na área da medicina, da biotecnologia, de utilizar o que nós já temos na natureza em favor do ser humano, sem degradar. Agora,
nessa nova revolução, a sustentabilidade vindo muito forte, então, sem degradar o meio ambiente. Como que nós conseguimos idealizar alguma ação sem gerar impacto ambiental em cima disso? Então, desde a ideação, desde a prototipagem, desde a concepção de um produto, o meio ambiente tem sido levado em conta, né, nessa nova era que nós estamos vivendo. E tudo isso é para quê? Para o ser humano, para que o ser humano seja atingido através da tecnologia. Excelente. Então, algumas soluções que nós vemos, como impressão de medicamentos para áreas remotas. Então, eu tenho alguns princípios ativos que, misturados, teriam uma validade muito menor, mas quando separados, eles duram muito mais tempo, e eu mando isso e eu literalmente imprimo a medicação ali no meio da floresta, se for o caso, ou no meio da África, lá onde não tem acesso a saneamento e tudo mais. Então, a tecnologia ela vem para o benefício humano. Esse eu acho que é o grande cerne dessa revolução que nós estamos vivendo, e nós precisamos, de alguma forma, às vezes nos debruçar, às vezes pensar um pouco mais para entender dentro desses movimentos onde estão as conexões com o ser humano, onde estão as conexões com o benefício final na vida das pessoas. E é isso que mais me encanta na tecnologia, porque nós sempre conseguimos achar essa conexão. Então, por mais inovador que seja, por mais distante que seja da nossa realidade, às vezes uma nova solução, nós conseguimos enxergar um elo muito claro entre o benefício para as pessoas e esse desenvolvimento tecnológico. Eu fico feliz em saber que a Dell está alinhada a esses propósitos e que existe, de alguma forma, um pacto, um comprometimento em relação a isso. De outra forma, a gente pode estar colocando em risco a própria sobrevivência humana, né? Então, fico feliz em saber disso e quero te agradecer por esse bate-papo, Felipe. Muito bom. Acho que a gente chegou no nosso tempo e agradecer também a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e que essa mensagem prospere e alcance novos patamares e esse debate possa ser aprofundado de outras maneiras. Obrigado, Da mesma forma, muito obrigado pelo espaço e que nós possamos aprofundar e falar de tecnologia cada vez mais. Obrigado. Valeu.